no capítulo 3 de Josué, no versículo 17, a palavra de Deus diz assim: e os sacerdotes que carregavam a arca do pacto do Senhor permaneceram firmes em terra seca, no meio do Jordão. E todos os israelitas atravessaram em terra seca, até que todo o povo terminou de passar pelo Jordão. Eu vou repetir. E os sacerdotes que carregavam a arca do pacto do Senhor permaneceram firmes em terra seca, no meio do Jordão. E todos os israelitas atravessaram em terra seca, até que todo o povo terminou de passar pelo Jordão. Aqui é o último versículo, o último relato da travessia de Israel no Rio Jordão. O último relato dessa travessia. Sua net tá horrível, né, Tati? Deus é bom. Liga o rádio. O importante é ouvir. Liga o rádio. Ontem nós ministramos aqui sobre o momento em que somos convocados e precisamos nos adequar ao chamado, né? Só que antes, nós precisamos entender que antes de nós nos adequarmos, antes desse processo, antes que comece esse processo de adequação, nós precisaremos romper com algumas coisas. Nós precisaremos, sabe, nos desvincular, nos libertar de algumas coisas. Nós precisaremos romper limites, né? Precisaremos finalizar etapas na nossa caminhada. Precisaremos cruzar fronteiras e precisaremos também fazer travessias, né? Precisaremos fazer travessias. E não é fácil. Quem está aqui comigo hoje é o irmão Denivaldo Costa. Por favor, ore por mim, por ele, por todos nós que trabalhamos aqui na rádio. Não é fácil, nós sabemos, eu sei que você sabe, que romper com coisas, romper com pessoas, romper com lugares, romper com terras, romper com situações, romper nunca é fácil. Romper com aquilo que você conhece não é fácil, não é fácil. E mais difícil ainda é você se aventurar naquilo que você não conhece. É você se aventurar no que é novo, né? No recomeço, né? É muito complicado esse momento de ruptura, esse desligamento com o passado. É muito complicado, né? E essa adaptação, que precisa acontecer quando você fecha um ciclo e inicia um outro, você vai ter que se adaptar a esse novo ciclo da sua vida. Essa adaptação, ela é muito complicada, né? E nós precisamos aprender a nos adequar às novas terras. Precisamos aprender a nos adequar àquele novo ciclo que está chegando, né? Ontem nós vimos aqui que Moisés, quando ele foi convocado por Deus, quando Deus tem um encontro com ele, quando Deus convoca ele para a missão, para dar início à missão, ele teve que se adequar ao novo, né? A novidade de vida que estava vindo sobre ele, da parte de Deus, né? E o que foi que Moisés fez? Foi necessário que ele fechasse um ciclo na sua vida, e um ciclo muito confortável. Porque aquele ciclo, aquela etapa da vida de Moisés foi uma etapa tranquila. Foi uma etapa descansada. Foi uma etapa, sabe, de descanso da parte de Deus para Moisés. Uma etapa de preparação na vida do servo de Deus. Só que Moisés, ele precisava fechar esse ciclo. Ele teve que fechar o ciclo. Ele teve que fechar essa etapa da vida dele em Midian. E iniciar aquele novo ciclo, aquela nova fase, que levaria ele ao propósito de Deus na vida dele. Não foi fácil para ele, não foi fácil para Moisés. E não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém. Recomeçar não é fácil. Por quê? Porque recomeçar significa que você vai ter que aprender tudo de novo. Você vai ter que reaprender
Reaprender com o quê, missionário? Reaprender com as circunstâncias novas, né? Com a realidade nova, com o ambiente novo, com as pessoas novas que chegarão na sua vida, com as situações, né, que virão sobre você naquela nova etapa. Então, é um processo de adequação. É um processo de adequação. Cada recomeço na nossa vida é um aprendizado novo. Né? Cada vez que nós recomeçamos, nós estamos reaprendendo. Cada vez que nós mudamos de estação, cada vez que nós avançamos, nós estamos reaprendendo. E Moisés, ele teve que recomeçar, né? E ele recomeçou quando ele teve que voltar ao Egito e libertar o povo de Deus das mãos de Faraó. Só que para isso, para Moisés voltar, para Moisés avançar nessa ordenança que Deus havia dado para ele, Moisés ele teve que ser totalmente restaurado. Deus teve que restaurar o servo dele. Moisés ele foi restaurado em tudo. Ele foi restaurado em seus posicionamentos, ele foi restaurado em seus pensamentos e ele foi restaurado em suas emoções, né? Deus ele fez eu vou colocar isso aqui. Deus fez uma faxina. Sabe aquelas faxinas pesadas? Quem é dona de casa aí sabe do que eu tô falando. Aquela faxina, quando você acaba, você tá toda arrebentada. Porque você vai vasculhar cada canto da casa. Você vai suspender cada tapete. Você vai buscar toda sujeirinha oculta. Sabe? Tudo que tá oculto na sua casa, você vai ser como aquela mulher quando ela perde a dracma, que pega aquela vassoura e começa, a palavra é muito clara, quando a palavra diz assim, ó, e ela começa a varrer a casa diligentemente. Diligentemente, o que é que tá falando? Quando você começa a vasculhar minuciosamente. Foi isso que Deus fez com Moisés. Deus vasculhou aquele homem. Deus vasculhou o interior de Moisés. Para que Moisés conseguisse cumprir. Para que Moisés conseguisse deixar o novo, né? Conseguisse avançar para uma nova fase. Foi necessário que Deus fizesse isso. Deus teve que injetar no Moisés, ele teve que dar nele uma injeção de autoconfiança, né? Porque nós falamos aqui ontem, dos problemas que Moisés tinha, né? Moisés era inseguro, Moisés, ele se sentia incapaz, ele se sentia inadequado, né? Não foi fácil, né? Não foi fácil, não seria fácil para Moisés e Deus sabia. Deus sabia que não seria fácil, né? Era extremamente complicado para aquele homem ter que retornar para o Egito. Era muito difícil para ele ter que voltar, sabe? Aquele recuo. Aparentemente era um recuo, né? Era um retrocesso, né? Aparentemente ele tinha saído de lá, tinha que voltar. Era um retrocesso. Esse retorno para ele era muito difícil, só que era necessário, porque era ali naquela terra do Egito que o chamado, que a missão de Moisés, ela teria início, era naquela terra ali. Aí eu já quero abrir um parênteses aqui para dizer para você que haverão situações na nossa caminhada, na minha caminhada, na tua caminhada, em que nós teremos que voltar algumas vezes, né? Haverão, Bispa Elisa, Deus abençoe. Haverão situações na nossa vida em que o Senhor nos levará de volta a alguns lugares. Que o Senhor nos levará de volta a algumas situações. Para quê, missionário? Para encerrar ciclos que ficaram abertos, sabe? Que ficaram mal resolvidos. Ciclos onde você você carregou quando você saiu algumas cargas que não poderiam ter ido com você. Então vai ter situações na tua vida que Deus vai ter que te levar de volta para determinados ciclos, determinadas situações, determinados lugares, para que você possa encerrar definitivamente esses ciclos. Ou para que você possa recomeçar, né? Recomeçar. Foi o caso de Moisés. Moisés ele precisava recomeçar ali, no Egito. Moisés ele precisava, por incrível que pareça uma coisa meio sem lógica, mas não é. A missão de Moisés tinha tudo a ver com o lugar que um dia ele saiu fugitivo, né? A missão dele tinha tudo a ver com o Egito. Então Moisés ele tinha que voltar. Ele tinha que voltar, tinha que dar um passo para trás. Só que Moisés ele temeu. O que aconteceu com Moisés foi que ele teve medo. Ele teve medo do novo. Assim como eu e assim como você. Quem é que não tem medo daquilo que você não conhece?
Quem é que não tem medo daquilo que é novo, que é desconhecido? Só que nós não podemos, por favor, coloque isso no seu coração. Você não pode ficar escravo do velho. Você não pode ficar prisioneiro do passado. Né? Não pode. Os hebreus, aquele povo hebreu aqui, eu sei que a gente começou aqui em Josué 17, eu não me perdi. Fica aí que Deus vai chegar lá. Os hebreus, eles foram libertos do Egito, mas a trajetória dos hebreus, ela só começou de verdade quando o mar foi aberto. Quando o mar vermelho se abriu. E um ciclo foi fechado. Quando aquele mar vermelho foi aberto, quando Moisés tocou nas águas, e as águas foram divididas, e o povo passou a pés enxutos, passou para o outro lado. Quando isso aconteceu, o que ficou para trás, aquele ciclo de escravidão, ele foi fechado, né? Um ciclo de servidão, de humilhação, de dor, de frustrações e de medo. Só que eu quero deixar algo aqui para você que está escutando isso, que a abertura do mar vermelho não foi somente um grande milagre da parte de Deus. Não foi somente um grande milagre, mas foi também uma das maiores manifestações de libertação de um povo, sabe? Libertações que nossos olhos não podem alcançar. Libertações da alma, sabe? Libertações invisíveis aos nossos olhos. Aquele povo, ele foi liberto de muita coisa, não só das mãos de Faraó, não só da escravidão, do trabalho pesado, não só de se alimentar das cebolas do Egito. Não foi só isso. Não foi só disso que aquele povo hebreu foi liberto. Aquele povo hebreu, quando ele atravessou o Mar Vermelho, aquela travessia, era uma libertação de muita coisa que estava na alma daquele povo, sabe? De muita dor, de muito choro, de muita lamentação, de muito cansaço. Eu tô vendo aqui, pastor Jonas ou Aline, Deus abençoe. A abertura do Mar Vermelho, ele não foi só um grande milagre da parte de Deus. A abertura do Mar Vermelho, eu vou repetir isso aqui para você entender isso. A abertura do Mar Vermelho foi uma grande manifestação de libertação de um povo. Mas era uma libertação invisível aos olhos humanos. Não era a libertação propriamente dita, a libertação que nós podemos contemplar, fuga do Egito. Não, foi uma libertação de alma, né? Foi muito mais do que uma libertação qualquer, foi uma libertação de alma. Aquele ciclo ali, ele foi fechado para o povo hebreu. Aquele ciclo de servidão foi fechado. Mas um novo ciclo começou na vida deles. Um novo ciclo estava se iniciando, né? Era um recomeço para o povo hebreu. Era um novo recomeço. E aquele povo, depois da travessia do Mar Vermelho, eles tiveram que reaprender a ser livre, né? E porque eles não foram escravos a vida inteira. É bom que você entenda isso, viu? Eles tiveram que reaprender a serem livres. Amém, pastor, amém. Eles tiveram que se adequar, sabe? A se encaixar nas novas condições de vida. Eles tiveram que aprender a degustar, eu vou colocar isso aqui, um novo tipo de alimento. Escuta isso aqui. Presta atenção aqui no que Deus está falando com você. Presta atenção que uma travessia, um ato de coragem da sua parte, pode fazer com a tua vida. Presta atenção nisso aqui que Deus está falando. A travessia do povo do Mar Vermelho, aquela travessia, libertou o povo de muita coisa. Libertou o povo, mas o povo do outro lado teve que aprender a ser livre, porque o povo vivia debaixo de um jugo. O povo vivia subjugado, amém? O povo vivia subjugado por Faraó. E quando eles atravessaram o mar, eles tiveram que reaprender a viver, reaprender a caminhar em outras condições. Tiveram que aprender a saborear um novo tipo de alimento. Mas principalmente, isso aqui é mais importante de tudo, eles tiveram que aprender a depender unicamente de Deus. Porque eles estavam no deserto, né?
Quando você está no deserto, meu filho, se fora do deserto, você só pode depender dele. No deserto, aí é que você não tem ninguém, porque Deus tira todo mundo de perto de você. Quando você está no deserto, sendo aperfeiçoado por Deus, quando você está no deserto, sendo tratado por Deus, quando você está crescendo, crescendo no deserto, porque no deserto é para você crescer. O deserto não é para lhe matar. Coloque isso na sua mente, meu filho. Para de reclamar. Para de ficar rodando em círculos ao redor da murmuração. Você tem que rodar em círculos ao redor da promessa. O problema da gente é que a gente fica rodando ao redor da murmuração, ao redor do sol quente, ao redor da solidão, ao redor da escassez, né? Ao redor daquele vento frio de noite, a gente fica rodando em círculos ao redor disso tudo, das situações, das circunstâncias. Você tem que aprender a rodar em círculos ao redor da promessa que Deus tem para você. Viu? O povo teve que aprender a obedecer. O povo teve que aprender a obedecer naquele outro lado, depois que atravessou o mar. O povo teve que aprender a responder, presta atenção nisso aqui que isso aqui é bom demais, a responder aos comandos de Deus. Né? Eles tiveram que aprender a identificar o momento de descansar e o momento de se pôr em pé novamente. Né? Eles tiveram. Então era tudo novo. Era um novo ciclo, era tudo novo para os hebreus. Era um exercício diário, um exercício constante, viu? De adaptação. Mas era muito difícil. Era muito difícil. Eu vou repetir aqui para você que está chegando agora. Recomeçar não é fácil. Não é fácil, né? E quando se fala em recomeço, você que está aí do outro lado na Cidade FM, você que está aí no portal Cidade Gospel, você que está aí pela Rádiosnet, você que está no Facebook Ivana Lima, você que está no Instagram do Caminhando de Sabedoria, presta atenção nisso aqui. Quando se fala em recomeço, Deus aqui ele não está tratando somente do espiritual, do ministerial, não, presta atenção. Deus está falando de todo tipo de recomeço. Ele está falando do recomeço financeiro, do recomeço emocional, do recomeço geográfico, quando Deus tem que te arrancar de um lugar e te colocar em outro, viu? Do recomeço espiritual, porque nós teremos momentos que teremos que voltar ao início de tudo. Para quê? Para que nós possamos ser restaurados e renovados no espírito. Então, sempre vai haver recomeços. O crente, ele sempre vai ter que estar voltando ao primeiro amor. O crente sempre vai ter que estar voltando ao início, sabe? Não tem um louvor que diz assim, eu quero voltar ao início de tudo, né? Eu não sei direito o louvor. Mas é isso aí. Então, Deus está falando desses recomeços aí, de todo tipo de recomeço. Todas as mudanças, a bispa está dizendo aqui, são difíceis e trabalhosas. São trabalhosíssimas. São difíceis. São árduas. São dolorosas. São complicadas. Toda mudança. Toda mudança. Inclusive, e agora eu já vou dizer isso aqui, você pode até se horrorizar. Mas tem recomeços que são tão complicados, sabe? Que as pessoas que estão de fora não entendem. Por que a pessoa tá assim daquele jeito, né? Tá murcha, porque ela acabou de sair de um cativeiro, né? Você sabia que até os recomeços pós-cativeiro, eles não são fáceis de se adaptar? Você sabe disso, você não é burro, todo mundo aqui é inteligente. Pensa aí uma pessoa que está encarcerada um bocado de tempo, uma pessoa que está enclausurada, que está isolada da sociedade, que está à parte da sociedade. E quando ela volta ao convívio, quando ela é liberta, quando as portas da prisão são abertas, quando ela retorna para a sociedade, como é aquilo para essa pessoa? Não é fácil não, gente. Se readaptar e principalmente se encaixar novamente naquele contexto que ela foi arrancada, naquele contexto, não é fácil. Não é fácil. Então, mesmo cativeiro, pós-cativeiro, esse recomeço, é difícil. A gente pode ver isso com o povo de Israel. Quando o povo de Israel voltou do cativeiro, lá, babilônico, aquele cativeiro de 70 anos que Deus levou, foi Deus que levou, foi Deus que permitiu o jugo babilônico sobre o povo de Deus, foi ele que permitiu, não foi o diabo, foi Deus
que permitiu aquilo ali. Quando o povo voltou depois desse tempo, o povo, foi difícil para o povo se adaptar. Foi difícil. E teve gente que não quis voltar. Você sabia? Não fique pensando que voltou todo mundo, não. Teve gente que preferiu ficar lá, ó, na Babilônia, né? Porque Deus não vai obrigar ninguém a voltar, né? Você vai enviado por um tempo, né? Tem uma hora que Deus esteja sendo hora de voltar. Mas você volta se quiser, né, meu filho? O livre-arbítrio, quando ele lhe fez, ele colocou em você. Ele colocou, foi ele que colocou. Quem colocou o livre-arbítrio, coloca na tua mente aí, foi Deus. Se ele não quisesse que você tivesse livre-arbítrio, ele não teria formado você com esse adicional. Viu? Esse livre-arbítrio. Então foi ele que colocou. Então ele não vai obrigar, ele não obrigou o povo dele a voltar da Babilônia. Ele cumpriu com a palavra dele. Ele foi fiel com a palavra dele. Porque ele é fiel à palavra dele. Coloca isso na mente, para de cantar assim, fiel a mim, fiel a mim. Deus não é fiel a você, meu filho. Ah, missionária, você está desconstruindo. Eu tô triste, não está triste, não. Deus não é fiel a você. Ele é fiel à palavra dele para cumprir. Pega lá Jeremias, capítulo 1. Deus mostra a vara de amendoeira. Tu quer que tu veja na minha vara de amendoeira? Pois é. Por quê? Porque eu sou fiel para fazer cumprir. Ele é fiel à palavra dele. Então Deus não ia obrigar ninguém. Ele foi lá, ele tinha uma promessa, levou o povo. O povo foi para a Babilônia, ficou cativo 70 anos. E no final de 70 anos, ele resolveu que era tempo de voltar. Usou Ciro foi lá, liberou o povo voltou. Mas muita gente ficou, irmão Denivaldo. Muita gente não quis, gostou, né? Se adaptou. Tem gente assim que vai ali, dá uma voltinha e se adapta e não quer voltar mais. Tem que ter cuidado, viu? Tem que ter cuidado com esse negócio aí. Então é difícil. Recomeço é difícil. E para recomeçar, para nós conseguirmos essa proeza, porque eu coloco o recomeço como uma proeza. Para nós conseguirmos essa proeza de recomeçar, nós precisamos de uma coisa. Uma coisa, coragem, né? Precisamos de coragem, né? Coragem para enfrentar tudo que vai vir com esse recomeço. Coragem para enfrentar todos os desafios que estarão do outro lado, né? Do outro lado do Jordão, né? Do outro lado do Mar Vermelho, do outro lado do Jordão. A travessia ela não é fácil, não é fácil. Atravessar para os hebreus, eles atravessaram o Mar Vermelho. E logo depois, lá na frente, né, depois de muito tempo, já com Josué na liderança, que foi o que nós lemos aqui, eles atravessaram o Jordão. Mas essa travessia aí, essa travessia que foi um marco, foi um divisor na vida de Israel, não foi fácil, não foi fácil. Foi uma travessia muito difícil, né? Apesar de eles estarem atravessando aquele rio para pisar na promessa, para tocar na promessa, apesar daquele lugar que eles chegariam, okay? Apesar que do outro lado, deles saberem que do outro lado estava a terra prometida, aquele lugar para eles era totalmente desconhecido. Eles não conheciam aquela terra. Eles estavam indo porque era uma promessa, eles confiavam em Deus, né? Então eles estavam indo, mas eles não conheciam. Então não foi fácil para eles atravessar o Rio Jordão e pisar ali na terra. Não foi. Até a travessia ela foi difícil. Foi muito difícil, né? É assustador. Eu tô dizendo isso aqui. É assustador esse momento de travessia. Esse momento em que você vai, sabe, vai fincar e dizer assim, aqui agora eu tô colocando, sabe, um ponto final nesse ciclo aqui de servidão, nesse ciclo aqui de perseguição, nesse ciclo aqui de dor, nesse ciclo aqui de humilhação, nesse ciclo de medo. Eu tô colocando um ponto final, enfiar a estaca. É difícil esse momento que você vai juntar as pedras, sabe? E colocar no meio, fazer aquele memorial, dizer assim, tá aqui o memorial para eu me lembrar como foi difícil. Não foi fácil. Não é fácil. Essa travessia ela não é fácil. Nós precisamos estar preparados, povo. Pô, meu povo, deixa eu dizer. Você, eu, porque nós estaremos sempre fechando e iniciando novos ciclos na nossa caminhada.
Nada vai durar para sempre. Tudo, sabe? Nós vivemos um ciclo de mudanças. A nossa caminhada, ela é constituída, sabe? De travessias, de barreiras derrubadas, né? De etapas vencidas. Ela é constituída disso. Então, nunca vai ser fácil isso. Né? Mas nós precisamos estar preparados para esse momento. Nós precisamos estar preparados para essas mudanças, irmão Denivaldo, de estação. Precisamos. Por quê? Porque são as estações. Escuta isso aqui. São as estações que constroem, que dão forma ao propósito. São as estações, são elas, né, que constroem o propósito. E existe um tempo de preparação em cada estação da nossa vida. Em cada estação da minha vida, da tua vida, existe um tempo de preparação. O rei Salomão, ele já nos diz isso lá em Eclesiastes, né? Todo mundo gosta disso, de ouvir isso. Eclesiastes capítulo 3, quando ele fala sobre o tempo determinado de Deus. Que existe um tempo determinado para todo propósito embaixo do céu. Né? Esse tempo aí são ciclos. Esse tempo são as estações de aperfeiçoamento, sabe? As estações de cura, as estações de libertação que você vai ter que passar, né? Então, hoje eu quero dizer para você, o Espírito está dizendo para você não tentar fechar um tempo na tua vida se você não estiver preparado para isso, né? O momento de fechar aquele ciclo, você tem que estar totalmente consciente do que você está fazendo. Você tem que estar totalmente consciente, sabe? E totalmente atento à voz do teu Deus. Você não pode simplesmente fechar um ciclo por sua conta própria. Por quê? Porque durante os ciclos que nós vivemos, feridas, elas serão abertas. Durante os ciclos, as feridas, elas acontecem, né? Na nossa caminhada, nas etapas da nossa caminhada, as feridas, elas acontecem. Mas nesse ciclo, nesse mesmo ciclo onde a ferida foi aberta, ela também tem que ser sarada. Ela tem que ser fechada nesse ciclo. Por quê? Porque você não pode ultrapassar a fronteira. Você não pode ultrapassar o limite. Você não pode fazer a travessia. Se você não se libertar, não tiver curado dessas feridas. Você não pode, né? Não tem condição, você não pode carregar para um novo ciclo da sua vida uma bagagem de dor, né? Essa bagagem de dor, ela não pode ser levada, não. Ela não pode ser levada com você, porque senão ela vai te prejudicar. Lá na frente, missionária Daniela, Deus abençoe, ela vai te prejudicar lá na frente, né? E tem uma coisa interessante aqui, que eu quero abrir a tua visão, porque eu vou te falar aqui. Quando Deus fala muito que no lugar em que nós fomos humilhados, no lugar que nós fomos feridos, no lugar que nós fomos muito feridos, muito humilhados, nós seremos exaltados. Quando Deus, eu quero abrir isso aqui, eu queria que você abrisse a sua audição espiritual para o que Deus vai falar aqui. Quando Deus fala sobre isso, quando Deus está falando em exaltação no lugar da humilhação, Ele não está se referindo tão somente à honra, Ele não está se referindo tão somente às vitórias que você terá nesse lugar que você foi humilhado. Não é só isso, não. Não é só isso. Ele está se referindo principalmente àquelas vitórias que acontecem dentro da gente. Isso aqui é lindo demais. Isso aqui é lindo demais. As vitórias da alma, sabe? As curas que vão acontecer naquele lugar que você foi ferido, sabe? Naquele lugar que você foi machucado, ali. Você tem que ser sarado ali. Você não pode sair dali ferido, porque senão você vai ferir lá adiante. Porque senão você não vai ter muito o que oferecer, você vai andar desconfiado, você vai andar com medo das pessoas, você vai andar com o pé atrás em tudo que você for fazer lá na frente. Você tem que ser sarado nesse lugar. É isso que Deus está dizendo. No lugar onde você foi humilhado, você será exaltado. Mas não é somente
somente na honra, filho. Não é somente na vitória vista pelos homens, meu filho. Não é somente nisso, não. Você terá vitórias invisíveis aos teus olhos. Vitórias invisíveis aos olhos do homem. Por quê? Porque são vitórias, irmão Denivaldo, da alma. São curas. São libertações que você tem em cada ciclo. O ciclo, ele gera feridas, mas ele também sara. Sabe? Mas para isso você tem que perseverar e você tem que saber o momento certo. É por isso que é importante você saber o momento certo de sair daquele lugar. O momento certo de fechar aquela estação, sabe? O momento certo de fechar aquele ciclo. É por isso que é tão importante, né? Não são só vitórias carnais, são vitórias espirituais também, né? Por isso nós precisamos. É muito importante para nós aprender a bloquear, sabe? Não, bloquear não é a palavra, porque o que bloqueia pode ser desbloqueado. Esquece isso aí. É importante que nós aprendamos a destruir. É importante que nós deixemos Deus, porque essas coisas só acontecem, sabe, com a ação do Espírito. Você sozinho, você não vai conseguir. Se o Espírito não estiver sobre você, sabe? Se o Espírito não estiver te guiando, se o Espírito não estiver, sabe, sarando, purificando você, limpando você, você não consegue. Então é muito importante que a gente deixe que o Espírito faça o trabalho dele, né? E é importante que a gente permita que Deus destrua tudo isso. Destrua esse sentimento enganoso, né? O sentimento que Moisés tinha. Do mesmo jeito que Deus destruiu aquele sentimento em Moisés, aquele sentimento de inadequação, de incapacidade que ele tinha. O Espírito foi lá e destruiu. Deus trabalhou, preparou aquele homem, foi lá e destruiu tudo. Esse espírito de incapacidade, de insegurança, ele gera em nós medo, sabe? Ele nos impede de avançar. Ele nos impede de colocar o pé na terra seca, né? Mesmo sabendo que Deus está ali, que o cuidado de Deus está ali, ele nos impede. O medo, ele faz isso. Ele nos paralisa, né? Ele nos paralisa. E nós lemos aqui o versículo 17 do capítulo 3 de Josué, quando termina a travessia. Nós lemos isso aqui. Só que antes do povo atravessar, presta atenção aqui no que Deus vai falar com você. Antes do povo colocar o pé, antes do povo começar a fazer aquela travessia, foi necessário que o povo parasse, sabe? Por quê? Porque o povo estava muito eufórico. O povo estava muito ansioso. O povo estava muito animado com aquela travessia, né? Com a possibilidade, né? Com a proximidade da terra. Com a proximidade da promessa, né? De alcançar, de pisar na terra. Então o povo estava muito eufórico. Mas houve um momento que o povo teve que parar. Para quê, missionário? Para ouvir a Deus. O povo teve que parar para ouvir o que Deus tinha para dizer a eles através do servo dele, de Josué, né? Através de Josué, Deus começou a falar com aquele povo. Era um momento de Deus estabilizar, sabe? As emoções do povo, né? De Deus dar um freio, assim, para aí um pouquinho. Eu sei, ai meu Deus, eu sei que você tá vendo a terra, vocês já estão vendo, daqui do lado de cá, vocês estão vendo a terra, estão vendo, tá todo mundo vendo, pronto, tá ali, a terra tá ali, só que antes de pisar, vocês vão me escutar, meu Deus, antes de você dar esse passo, que vai ser um divisor de águas na sua vida, antes de você tomar essa atitude, ter essa atitude de coragem, né? Antes de você avançar, de você correr pro abraço, não tem aquele negócio de correr pro abraço. Antes de você correr pro abraço, viu, Israel? Você vai ter que parar agora, porque agora eu preciso falar com você. Eu não vou deixar você colocar o pé aí sem antes você saber a forma como você vai colocar o pé. Eu não vou deixar você fazer essa travessia de qualquer forma. Não é de qualquer forma que a travessia acontece, amor. Não é de qualquer forma. Ele começa a usar Josué para dar instruções, estratégias ao povo, né? Para aquele momento tão importante. O povo precisava entender que seria muito difícil fazer aquela travessia. E as emoções tinham que estar, sabe, em equilíbrio. Por quê? Porque quando aconteceu a travessia, era primavera. E o Rio Jordão, ele estava, sabe, no seu nível máximo. O rio estava transbordando. Deus havia escolhido a ocasião
ocasião em que o nível do rio estava mais alto para fazer aquela travessia. Para quê? Para que o poder dele, né, fosse manifestado, né? Porque tudo é para honra e para glória dele. Só que Deus não ia deixar o povo entrar de qualquer jeito, mesmo correndo todo o risco, mesmo diante daquele perigo iminente. Deus não ia deixar. E aí ele começa a dizer assim, ó, eu tô colocando meus sacerdotes, eles vão carregar a arca vai adiante de vocês vão vir atrás dos sacerdotes, vocês vão vir, sabe, sendo guiados pela presença, pela arca. Por quê? Porque eles não conheciam o caminho. O novo nós não conhecemos. Você só pode avançar para o novo se tiver Deus na frente, se Deus estiver te guiando, se a presença estiver te mostrando por onde você deve ir, qual lugar que você tem que pisar. Oh, cuidado, aqui é perigoso, aqui não. Cuidado, é por aqui, não vai por ali. Não encosta muito ali. Ali tem uma depressão, cuidado, você pode cair. Ele orientou o povo, é isso mesmo, bispa. Ele orientou o povo, ele saiu, cuidado de Deus. Nesse momento, então, de travessia, esse momento de divisor de águas no teu ministério, na tua vida sentimental, na tua vida financeira, na tua vida geográfica, tem que ter ele à frente. Deus tem que estar guiando você. Você não pode fazer de qualquer jeito. Não coloque seu pé numa terra se Deus não estiver à frente. Não coloque seu pé numa travessia arriscada se Deus não estiver à frente. Não coloque. Era um caminho novo para aquele povo. O povo não conhecia. A travessia do Jordão fechou um círculo. Um grande círculo na caminhada de Israel. Um grande círculo. Um ciclo de lutas internas, sabe? Um ciclo de perseverança. Um ciclo de cansaço. Era um tempo novo pro povo. Era um tempo de novidade de vida. Era uma terra nova. E eles teriam que aprender a se adaptar. Porque na terra nova, você estar na terra nova não significa. Presta atenção aqui. Você pisar na promessa. Você alcançar, chegar na promessa. Você está envolvido, já sentindo o gostinho do mel, né? Sentindo o gostinho do mel na promessa. Não significa que você não vai ter guerra. Muito pelo contrário. A terra da promessa, apesar do povo já estar com os pés ali, eles precisavam conquistar aquela terra. Quando você chegar no propósito, quando você atravessar o mar, quando você atravessar o Jordão, quando você pisar em Canaã, você vai ter ainda que conquistar Canaã. Por quê? Porque está cheio de inimigo. Está cheio de inimigo. Cada lugar que você olhar vai ter um inimigo. Não pense que a terra da promessa está isenta de perigo. Ela está isenta de gigantes. Ela está isenta de falsidade, de perseguição. Não pense. Você simplesmente conseguiu alcançar. Você chegou. Mas agora a sua cautela ela tem que ser maior. A sua cautela, ela tem que ser maior. Por quê? Porque agora existe um outro desafio. Agora existe um novo ciclo. Agora você vai ter que conquistar a terra, né? Você já alcançou. Você já alcançou a terra, agora você precisa conquistar a terra. É isso que Deus quer falar hoje. São 15h53. É isso que Deus está falando para mim, para você, para o mundo, para você que está escutando a Rádio Cidade, para você que está no Caminhando de Sabedoria, para você. Não tenha medo das travessias, não tenha medo dos ciclos que estão fechando, não tenha medo de deixar para trás o que passou, o tempo bom, não tenha medo. Não tenha medo de você sair antes da hora, tenha medo de você tomar uma atitude sem a direção, tenha medo de você caminhar sem a presença te guiando, sabe? Você colocar o pé na terra sem a presença te guiando, você começar essa travessia sem a presença guiando você. Em qualquer situação, qualquer recomeço, Deus está falando aqui com você que é crente, com você que não é crente, com você que é simpatizante. Deus está falando para todo mundo, porque Ele ama todo mundo igualmente. Ele quer o bem de todo mundo, não só de quem é servo. Quem é espiritual está tomando para o espiritual, mas quem não é, Deus está dizendo aqui. Não tome atitude sem direção de Deus. Busque a Deus. Mas eu não sou crente. Você não precisa ser crente para buscar a Deus. Você não precisa ser servo para buscar a Deus. Você só precisa crer em Deus. Você precisa, para ter a salvação, você vai ter que fazer uma aliança. Mas para buscar, para criar relacionamento, não, meu amor. Quem lhe disse isso quis lhe oprimir, quis fazer pressão na sua mente. Eu não vou ficar aqui mentindo para você. Deus ama você do mesmo jeito. Ele está dizendo, cuidado. Não tome decisões sem a minha direção.
É isso que Deus está dizendo. Você está se achando inadequado? Eu lhe preparo. Você está com medo de mudar de ciclo? Eu vou te preparar, eu vou criar ajuda, eu vou criar circunstâncias. Não tenha medo. Agora não faça nada sem a minha direção. É isso que Deus trouxe para mim e para você hoje. Ah, meu Deus, eu estou regozijada, porque eu fui ministrada com essa palavra. Eu não sei você. Eu não sei você aí, se foi ministrado Caminhando de Sabedoria. Você aí da Cidade FM. Você do Facebook Ivana Lima. Eu não posso deixar mais beijo para ninguém. Mas quarta-feira a gente está aqui de novo. Não sei o que Deus vai falar. Deus está edificando o povo. Deus está trazendo para você sabedoria de vida. Eu fico muito grata pela sua audiência, eu fico muito grata pela sua vida. Já vou mais uma vez deixar o WhatsApp do programa Caminhando de Sabedoria. 989, cadê, Vigi? 9893-1494. 9893-1494. Não é grupo. É individual. Vai lá, adiciona a gente pra gente conversar. Amém? Deus abençoe. Esse foi mais um programa Caminhando de Sabedoria, a Sinal da Fé. Missionária Ivana Lima, um beijo pra você. Obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Se puder, compartilhe isso aí. Compartilhe. Tem gente precisando, tem gente que tá atordoado, perdido. Viu? Um abraço, beijão aí, gente.